Realmente eu sei que eu estou em casa e agradeço o pastor Afonso, o pastor Rafael, os outros pastores da igreja, os irmãos, né? Não leva mal não, meu papel aqui era um borrão, né? Mas de fato é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, estar aqui com os irmãos, com a igreja de Jesus que a gente tanto ama, né? A gente às vezes faz planos na vida da gente, mas Deus faz outros melhores e maiores, né? Eu achava que eu ia para o Canadá por uma opção minha, por uma escolha própria, mas chegamos lá, a gente viu que Deus tinha um propósito de nos fazer aprender mais, nos aproximar mais da palavra de Deus, assumir de fato o ministério, e hoje a gente tem dedicado a maior parte do nosso tempo à igreja, à obra de Deus, à palavra de Deus. Então, as coisas se inverteram, né? Aqui eu era igual Simão Cirineu, eu fazia hora extra para Jesus, né? Lá é o contrário, lá eu faço hora extra para mim. Então, a gente inverteu bem aí a nossa prioridade. Iniciamos lá o nosso trabalho de igreja, como igreja, tem 2 anos. Vai fazer 2 anos agora em dezembro. O tempo passa muito rápido e as lutas espirituais são muito grandes, né? Não é fácil você estar na frente da igreja, não é fácil você assumir de fato uma igreja, e depois a gente passa a entender mais a vida do pastor, né, pastor? Quando a gente assume de fato a obra de Deus, a gente vê que ou a gente passa pelo crivo, pela peneira do Espírito Santo, ou nada feito, né? As coisas não vão, de fato, não vão andar, né? Então, peço as orações dos irmãos pela nossa igreja lá, pela nossa comunidade. A nossa igreja ainda é uma igreja de falantes de língua portuguesa. Nós temos lá famílias, na sua maioria, famílias brasileiras, mas temos também famílias portuguesas e famílias de alguns países da África que falam a língua portuguesa, né? Então, peço que vocês estejam orando pela igreja. Começamos a igreja no nosso porão de casa, né? Todas as casas lá no Canadá têm um porão, uma parte embaixo da casa, que normalmente é uma parte da casa, tem quarto, tem sala, e começamos a igreja ali, e com pouco tempo já não tínhamos mais espaço para acomodar a igreja, para ter a igreja ali naquele lugar, e hoje, pela graça de Deus, estamos alugando um espaço de uma grande igreja na nossa cidade, e temos lá os nossos cultos à tarde, né? O hábito no Canadá de se ter os cultos pela manhã, porém, como não há espaço disponível, nós temos que fazer os nossos cultos à tarde, né? Então, esteja orando, e eu me lembro bem quando queria compartilhar com você, quando me perguntaram como seria o nome da igreja, né? E aí eu não tinha resposta para dar na hora, e eu disse, bom, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor estará no meio deles. Portanto, o nome da igreja será 2 or 3 Church, né? 2 ou 3, aonde estiverem, ali estarei no meio deles. E Deus é bom, irmãos. Nós temos visto a mão de Deus transformando, a mão de Deus cuidando, salvando pessoas, restaurando pessoas. E é interessante observar que muitas vezes as pessoas saem do Brasil cansadas da igreja, cansadas da sua vida de relacionamento com Deus, com os irmãos, às vezes crentes que se dedicaram tanto tempo, que serviram tanto tempo a Deus, quando se mudam para uma outra nação, parece que eles vão assim com um desejo de dar um tempo, né? De dar uma afastada do trabalho do Senhor. E de fato isso é um grande desafio, você inverter essa prioridade do coração dos irmãos, inverter essa prioridade do coração das pessoas, porque para nós aqui, às vezes a igreja, a obra de Deus, o Senhor, buscar o Senhor é uma prioridade. Mas parece que aquela necessidade, aquela vontade de desfrutar de algo novo, de outra nação, diferente, um país novo, gera nas pessoas aquele sentimento de, poxa, cheguei aqui, agora eu vou cuidar mais de mim, né? Mas é o que mais ou menos a gente vai falar hoje aqui. O que seria de fato cuidar de si, né? O que seria de fato cuidar? Quando eu digo eu vou cuidar de mim, o que de fato eu estou
eu estou dizendo, o que de fato eu estou fazendo, né? Então eu queria que você curvasse sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por esse momento que nós podemos abrir a sua palavra, que nós temos essa liberdade de abrir a palavra de Deus, porque nem em todos os lugares do mundo se há essa liberdade. Eu me lembro bem que um dia eu estava num jogo de futebol, meu filho jogava futebol num clube lá, e tinha uma senhora bem, você percebia que uma senhora relativamente de idade, relativamente jovem, mas muito sofrida, assim bem, com um semblante bem cansado. E eu sempre que eu chegava nesse lugar, eu procurava chegar perto daquela senhora e conversava com ela, uma pessoa muito agradável. E eu ali conversando com ela, no meu inglês aqui do interior do Piauí, porque lá nós somos todos VIPs, tá? É vindo do interior do Piauí, né? E eu sempre procurava desenvolver uma conversa com aquela senhora na minha limitação e na limitação dela, mas a gente sempre tentava conversar algumas coisas ali. Depois da segunda, terceira vez que a gente tinha se encontrado, ela perguntou para mim: você é diferente, porque você chega aqui e você vem falar comigo, você senta do meu lado e você conversa comigo, e eu percebo que há algo diferente em você. E eu disse: olha, porque eu sou cristão, eu sou um cristão, eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu estou tentando fazer com que Ele me transforme. E ela disse, esticou a mão, apertou a minha mão e me cumprimentou com a paz do Senhor. Aí disse: eu também sou cristã, eu sou do Iraque, né? A minha família é do Iraque. Eu disse: que legal, a senhora é do Iraque. Disse: eu sou do Iraque. E eu disse: e qual é a sua igreja lá no Iraque? E ela disse: é a igreja cristã. Eu disse: sim, mas é a igreja cristã como? Evangélica, católica? O que a senhora é lá no Iraque? Ela disse: não, meu filho, lá nós não temos isso. Porque se você for evangélico, católico, se você andar sozinho, separado dos outros, eles cortam a sua cabeça e jogam bola com ela. Então é uma realidade muito diferente o que a gente enfrenta aqui e o que as pessoas estão enfrentando em vários lugares do mundo. Então nós precisamos atentar para a liberdade que nós temos, porque eu costumo dizer para os irmãos lá no meu grupo que o que mais nos separa de Deus não são as coisas ruins, são as coisas boas. O que mais nos separa de Deus não são as coisas ruins que acontecem na nossa vida, são as coisas boas que nós recebemos de Deus. Então não permita nunca que uma bênção de Deus na sua vida se torne uma maldição para você. Não permita que algo que você recebeu de Deus afaste você do Deus que te abençoou, afaste do Deus que te deu, porque Ele deve ser sempre a razão da nossa vida. Amém? Então feche seus olhinhos, vamos mais uma vez falar com o nosso Pai. Senhor, nós nessa manhã adoramos o Teu nome, te glorificamos, Pai. Tu és o nosso Abba querido, Tu és o Deus a quem nós amamos. Nós alejamos o Senhor no nosso coração para te adorar, Senhor. Tu és a nossa salvação, Tu és a razão da nossa vida. A nossa esperança está em Ti, Senhor. E a nossa referência de quem o Senhor é a Tua palavra, essa Bíblia que eu tenho agora nas minhas mãos. A Tua palavra é que me ensina quem o Senhor é e quem me ensina quem eu sou para Ti. Por isso, Pai, me abre os olhos espirituais agora. Abre os olhos espirituais dos nossos irmãos agora, para que possamos ter uma revelação única da Tua palavra, e que a palavra salte aos nossos olhos, ao nosso coração, ao nosso espírito, e sejamos transformados pelo Teu poder, pelo grande poder do Teu amor, e sejamos de novo reinseridos, reestabelecidos na Tua glória que foi destituída de nós pelo pecado. Faz assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Romanos, capítulo 3, versículo 23, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí rapidinho. Eu sei que você tem seu tablet aí, seu celular também, tem muita gente que gosta, né? Eu particularmente ainda sou adepto da Bíblia de papel. Eu prefiro ainda a Bíbliazinha de papel, porque aqui a gente pode ter um pouco mais de intimidade com ela. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte:
Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu estava, esses dias até estava conversando com o Bruno foi me fazer uma visita lá em casa, e a gente estava batendo um papo sobre isso, e essa palavra Deus tem falado muito comigo durante esse tempo, durante esses dias, do que de fato eu preciso, pastor Afonso. E eu um dia orando, conversando com o Senhor, e o Senhor me trouxe esse versículo à mente, eu disse, Deus, por que esse versículo? Esse versículo parece mais um versículo de afronta, de confronto, um versículo que me mostra a condição de uma humanidade caída. E o Espírito Santo me disse, filho, você me perguntou o que você precisa. Você está me perguntando o que você precisa e eu estou respondendo a você. Você carece, você precisa da minha glória na sua vida. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, a sua ajudadora, diz a palavra de Deus que o Senhor antes formou a terra e depois de formar a terra e de formar os mares, Ele disse, terra produza, terra faça, terra crie. E a terra produziu os seres viventes. E o mar produziu os seus seres viventes. Mas no momento em que Deus foi produzir o homem, em que Deus foi formar o homem, a palavra de Deus diz que Deus pega da terra aquilo que Ele já havia criado, Deus forma o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus é colocada no homem. Por isso que muitas vezes a gente vê uma humanidade mesmo caída produzindo coisas boas. Porque o homem quando caiu, ele não perdeu a imagem de Deus. A imagem de Deus permaneceu dentro do homem, porque a imagem de Deus no homem não era a essência, mas sim o molde, o modelo. A forma como Deus usou para criar o homem foi a imagem dele próprio. Por isso que, às vezes você vê um médico ateu fazer uma cirurgia numa pessoa que está precisando e obter um êxito. Por isso você vê um homem que não exerce a sua fé, o seu temor no Deus da Bíblia, ainda assim produzir coisas boas. Nós não podemos dizer que aquilo que o homem produz dissociado de Deus é de um todo mal. Ah, pastor, mas o apóstolo Paulo disse certa vez que nele não habitava bem algum. Sim, não habita bem algum para a eternidade, para o mundo espiritual. Porém, no fazer das coisas cotidianas, no nosso dia a dia, nós não precisamos de Deus para fazer as coisas boas. As boas obras, as coisas que nós podemos produzir nesse mundo, boas ou más, elas não necessariamente precisam estar associadas à nossa fé. A nossa fé, ela vai além, ela transcende tudo aquilo que é secular, tudo aquilo que é humano. Apesar de eu não gostar dessa palavra secular, porque eu acho que na vida do crente, quando a gente se converte, não existe mais secular ou não secular. Quando a gente se converte, tudo é espiritual. Na realidade, na verdade, na essência das coisas, todas as coisas de fato são espirituais. Como no dizer de Madre Teresa de Calcutá, pastor Afonso, que certa vez disse que a questão nunca foi entre eu e Rafael, nunca foi entre eu e você, a questão sempre foi entre nós e Deus mesmo, no final das contas. Então, a nossa situação espiritual, ela não necessariamente determina aquilo que nós vamos viver na terra. Um homem ateu, ele pode produzir uma boa poesia. Um homem ateu, ele pode produzir uma boa peça de teatro, ele pode produzir uma boa música, ele pode produzir um bom remédio, algo tecnológico que vai melhorar a vida das pessoas. Mas no momento que Adão peca, no momento em que Adão decide não obedecer, não seguir aquela diretriz que Deus havia dado a ele, e no momento da queda, no momento que ele cai, o seu princípio de decadência moral é iniciado ali, porém a sua morte espiritual ela é imediata. E isso se comprova na sua incapacidade, após a queda, de manter uma relação, de manter um relacionamento pleno, em primeiro lugar com o seu Criador, que vinha ter com ele todos os dias na viração do dia, e em segundo lugar com a sua ajudadora.
Você observa que Deus, na sua palavra, diz que Adão, no final do dia, no jardim onde Deus havia colocado, ele encontrava-se com Deus pessoalmente, face a face, aí eles conversavam, aí eles tinham uma interação íntima, uma interação muito fácil, era muito fluida a interação pessoal de Adão com Deus. Da mesma forma, por consequência da sua interação fluida com Deus, a interação de Adão com Eva também era uma interação fluida, tranquila, e era uma interação profunda e íntima. Mas no momento em que Adão cai, a sua morte espiritual gera nele a incapacidade de manter um relacionamento direto, face a face e íntimo com o seu Deus. Talvez por isso que os nossos relacionamentos têm sido tão atacados, por isso que as nossas famílias tantas vezes têm sido tão vilipendiadas, tão atacadas pelo inimigo. E a gente fica procurando respostas e soluções em livros de autoajuda, em aconselhamento de casais, em psicologia, em psiquiatria, eu também tenho o direito de viver melhor, eu também tenho o direito de escolher. Não, nós não temos esse direito. Nós só temos um direito na nossa vida, é o direito de estabelecer quem vai nos governar. Se seremos governados pelo Deus que nos criou, ou se seremos governados pela nossa própria capacidade, pela nossa própria ideia, pelo nosso próprio conceito de nós mesmos. Mas Adão, apesar de caído, ele mantém a imagem de Deus em si. Então, quando você ver qualquer pessoa na rua, você pode ter certeza que aquela pessoa carrega em si, ainda que caído, a imagem do Deus invisível. Porque a imagem de Deus em mim e em você e em todos os seres humanos criados é o meio e não a essência, é a forma, é o modelo e não a essência. Mas o que é que Adão perde de fato quando cai? E o que é que Adão permite de fato que eu e você, a humanidade, perca por causa da queda e por causa do pecado? Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus responde: nós perdemos a glória de Deus em nós. Por isso, o meu foco e o seu foco, o nosso objetivo maior da nossa vida, deve ser buscar restaurar a glória de Deus em nós. É interessante quando você lê lá em 1 Samuel capítulo 4, quando os filhos de Eli, do sacerdote Eli, eles perdem a batalha para os filisteus, e os filisteus levam a arca do Senhor, e os filhos de Eli ali são mortos, e quando eles vêm e eles dão a notícia para Eli, diz o texto que Eli já era um profeta velho, era um sacerdote velho, sentado numa cadeira, escorado na coluna do templo, e quando eles chegam e vão dar a notícia para o sacerdote pergunta: como estão os meus filhos? Ele diz: olha, seus filhos morreram, os filisteus assassinaram os seus filhos. E ele faz a segunda pergunta: e a arca? Quanto à arca? Não, a arca foi levada. E diz o texto que quando ele escuta falar da arca, que a arca havia sido levada, ele cai e quebra o pescoço, porque ele já era um homem velho e pesado. Quando essa notícia chega na casa da nora de Eli, e ela ouve falar da morte dos seus filhos e que a arca tinha sido levada, ela estava grávida e ali entrou em trabalho de parto e teve a criança. No momento que a criança nasce, ela automaticamente batiza a criança de Icabô. O nome do menino será Icabô. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. A glória de Israel foi levada, a glória de Israel foi tirada, a presença de Deus foi tirada, não há mais a presença de Deus nesse lugar. E ali houve um grande desespero, um grande pranto, porque eles sabiam do peso, da necessidade, da importância de se manter a glória de Deus, de se estabelecer a glória de Deus. Lucas capítulo 19, verso 10, a Bíblia Sagrada nos ensina que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido.
E às vezes a gente faz referência desse texto somente a pessoas. Não, Deus veio buscar você, Jesus veio resgatar você porque você se perdeu. Porque você se perdeu de Deus, porque Deus perdeu a sua vida, porque você se perdeu dele. E aí, eu fazendo uma analogia nesse texto, eu entendo que Jesus não veio somente resgatar você, mas veio resgatar você da morte eterna e veio também encher você da glória de Deus novamente. Trazer a você a possibilidade de novo de viver uma vida de comunhão com Deus, ao ponto de você resplandecer a glória dele. João capítulo 3, versículo 8 diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para destronar, para aniquilar as obras de Satanás. E a principal obra que Satanás fez foi desfigurar o homem, roubando dele a possibilidade de viver debaixo da glória. Por isso, restaurar a glória de Deus na nossa vida deve ser a nossa maior meta. Por isso, restaurar a glória de Deus na nossa vida deve ser a nossa maior obsessão. Por isso, restaurar a glória de Deus na nossa vida deve ser o nosso principal objetivo. O Senhor quer fazer com que a sua igreja, com que o seu povo volte a viver e vivenciar de novo uma vida de comunhão tão plena e tão profunda, que a glória de Deus de fato seja restaurada, que a glória de Deus de fato seja completada na minha vida e na sua vida. Deus não quer você somente para ser salvo. Seria muito pouco se o Senhor tivesse morrido na cruz, somente para livrar você do inferno. Um dia desse eu conversava com um irmão e a gente discutia sobre reino, sobre reinar com o Senhor, sobre como será a eternidade, como será o reino de Deus. E aí o irmão foi de forma muito humilde, disse assim: não, se eu entrar no céu, pastor Afonso, eu quero só ser o faxineiro do céu. Basta eu ser o porteiro, o cuidador dos carros. Eu disse: não, irmãos, eu posso até ser o faxineiro da igreja, mas no céu eu quero governar. O Senhor não fez você para no céu ser um faxineiro da igreja. O faxineiro da igreja precisa ser no céu um governador. O faxineiro da igreja precisa ser no céu alguém que governa, alguém que vai reinar sobre cidades, alguém que vai manifestar a glória de Deus. Somente um crente cheio da glória de Deus, que tem consciência do que é a glória de Deus, vai reinar no céu. Provérbios capítulo 25, versículo 2 diz, é interessante isso, eu tenho um livro de Provérbios já há algum tempo, lá tem 31 provérbios, sabia, Rafael? 31 provérbios, interessante, 31 capítulos, e eu assumi o hábito de ler um capítulo por dia, é um capítulo para cada dia. No mês que tem 30 eu leio 2, no final do mês. Dia 1, provérbio 1, dia 2, provérbio 2, provérbio capítulo 25, versículo 2, a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é esquadrinhá-las. Quem vai reinar no céu, quem é rei diante do Senhor, no reino do Senhor, é aquele que dedica o seu coração a esquadrinhar a palavra, a esquadrinhar aquilo que Deus escondeu na natureza, nas pessoas, na sua palavra, para que a gente, como reis, busque, aprenda e descubra. Deus é interessante, irmãos. Deus, ele gosta de brincar de esconde-esconde com a gente. Às vezes a gente começa a orar e passa uma semana tão bem orando e andando na presença de Deus e crescendo e vai fluindo, de repente, isso vai até o domingo. Depois do domingo, na segunda-feira de manhã, a gente acorda e a gente diz assim: bom dia, Senhor, e ele não responde. Bom dia, Jesus, e ele não fala nada. Bom dia, Espírito Santo, e ele fica calado. Abre a Bíblia, vai ler, não entende nada do que leu. Ora, mas ontem eu li isso aqui, entendi tudo, hoje eu estou lendo, não estou entendendo nada, o que é que está acontecendo comigo? O nível aumentou, irmão. Você precisa buscar mais, você precisa jejuar mais, você precisa orar mais, você precisa buscar mais, você precisa meditar mais na palavra. E assim o Senhor vai elevando o nível, e o nível vai subindo, e você vai precisando subir nele. É como você subir uma escada. Ninguém começa a subir uma escada do último degrau, você começa do último, você começa do primeiro. Mas você não pode também, se você quer chegar mais alto, você não pode parar de subir, você tem que continuar subindo ela. É interessante isso. Então, restaurar a glória de Deus na sua vida deve ser a sua principal meta. Como eu faço isso, pastor? Vou dar uma dica para você.
Não leia a Bíblia como um livro de negativas. Não leia a Bíblia com a palavra não na frente. A gente sempre lê a Bíblia como sendo um livro de regrinhas, de dizer não faça isso, não faça aquilo, não sei o quê, não seja isso, não seja aquilo. Efésios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz assim, vou dar um exemplo para você prático. Não vos embriagueis com vinho. Não é isso? Aí a gente, como todo bom crente, né? A gente diz assim, vai dar o testemunho. Aí o cara começa, não, eu não era crente, eu bebia, fazia, ia para festa, e não sei o quê, passava a noite no forró, meu apelido era lamparina de forró, e o outro era carrapeta de pagode, e vai, e conta tanta coisa e tal, que eu fazia isso, fazia, acontecia. Aí eu me converti, pastor. Aí eu me converti, aí eu parei de beber, parei de fumar. Aí, pastor, eu parei. Sim, irmão, você parou, certo? E aí? Não, porque a Bíblia diz que a gente não deve se embriagar com o vinho. Aí, as maiores discussões nas rodas evangélicas, pastor Rafael, sabe quais são? Toma um pouco de vinho ou não toma um pouco de vinho? Jesus tomava o vinho que não era fermentado, que não era alcoólico, e a gente toma o vinho. Irmão, Deus não está preocupado com isso, irmão. Você sabe por que o texto diz, não vos embriagueis com vinho? Porque se você estiver embriagado com vinho, não haverá espaço para você se encher do Espírito. E essa é a intenção de Deus na sua palavra, que você seja cheio do Espírito, não é que você não se embriague com vinho. Deus não está preocupado se você se embriaga com vinho, se você deixa de se embriagar com vinho. Deus está preocupado que você abra espaço no seu espírito, no seu coração, para que o Espírito dele habite. E quem está embriagado com vinho não pode se encher do Espírito, porque não há mais espaço. Jesus disse isso de uma forma linda, em Mateus capítulo 6, ele diz, olha, no Sermão do Monte, ele diz, olha, se você recebe a recompensa dos homens, você não pode receber a recompensa de Deus. Por quê? Porque não há espaço para duas recompensas. A gente que gosta de participar desse negócio de corrida aí, sabe como é que é. A gente vai, corre, só chega em último lugar, mas corre, né? Aí é interessante essas corridas porque eles dão uma medalha de consolação para a gente. Quando a gente chega, ganha uma medalha. Aí bota um nome bonito em inglês, né? Bota assim, que medalha finisher. Para quem terminou, né? Se ele terminou, ganha uma medalha. Isso é conversa, rapaz. Quem tem que ganhar a medalha é quem chegou em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas pelo fato de você completar, nem que seja se arrastando, andando de carona, pegando ônibus, você vai ganhar uma medalha quando você chegar. Mas depois que você ganha a sua medalha e bota no pescoço, se você der a volta de novo, você não ganha outra, porque você já recebeu a primeira. Então Jesus diz, olha, não há espaço para duas recompensas. Se você recebe a recompensa dos homens, não busque a recompensa de Deus, porque não há espaço para duas recompensas. E eu estou falando isso justamente para que você entenda a diferença, que o que a palavra de Deus ensina é que não adianta eu não fazer uma coisa, mas do outro lado eu não fazer a outra. Não adianta eu não me embriagar com vinho e do outro lado eu não me encher do Espírito. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, olha que coisa interessante. A palavra de Deus diz assim, olha como é legal isso. Eu vou te abençoar de uma forma, Pablo, tão maravilhosa que você não pedirá nada emprestado para ninguém. Quem gosta de pedir as coisas emprestadas aqui? Quem gosta de pedir emprestado? Quem gosta, tem prazer em pedir emprestado? Tem alguém? Eu acho que ninguém gosta, né? A gente pede emprestado porque precisa, não porque gosta. Por isso Jesus disse assim, olha, maior coisa é dar do que receber, pelo simples fato de quê? De que recebe quem tem, dá quem precisa, dá quem tem e recebe quem precisa. Por isso maior coisa é dar do que receber. É simples. E aí o texto diz assim, você não vai pedir emprestado para ninguém. Aí a gente vai e diz assim, glória a Deus, eu não peço nada emprestado para ninguém, não contava com minha astúcia. Aí entra o Espírito Santo e diz assim, mas emprestarás a muitos. Aí a gente se vangloria do texto, Bruno, que diz que eu não vou pedir nada emprestado para ninguém, mas na hora de eu emprestar para o outro,
Não, porque esse caba não trabalha, esse caba gasta não sei como, ele faz não sei o quê. Ele fez isso, quem mandou ele ter 2 mulheres? O problema não é meu. A gente quer usufruir da bênção de não pedir, mas não quer ser cheio da glória de emprestar. Tu quer outra? Mateus 5. Jesus falando dos inimigos. Chega os discípulos para ele e diz: olha, vocês precisam exceder muito a justiça dos fariseus. Em verdade eu te digo, vocês devem, diz a lei, odiarás o teu inimigo e amarás o teu irmão, o teu próximo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A gente diz assim: não odeio ninguém. Não, odiar... Não, pastor, odiar, eu não odeio ninguém. Eu sou uma pessoa crente, uma pessoa evangélica, eu não odeio ninguém. Agora, não me venha com churumelas. Pisou no meu calo, escreveu no leu. Aí sabe o que acontece? A gente é sempre vazio, é sempre seco, porque a gente se esvazia, mas não se enche. A gente sempre cuida de limpar a casa, mas não cuida de encher a casa. E o que foi que o Senhor Jesus disse? Que quando eu ordeno, quando eu arrumo, quando eu limpo uma casa, esvazio aquela casa, amarro o valente e boto ele para correr, aquele demônio visita lugares áridos e, não encontrando lugar de repouso, ele volta. E chega encontrando a casa ordenada, limpa e vazia. Ele volta na rua e diz: ei galera, ei turma do movimento dos demônios sem casa, MDC, né? Vamos invadir aquela dali que está limpinha, ordenada e arrumada para nós. Porque não voltando e não encontrando a glória de Deus ali. Por isso a glória de Deus precisa ser a nossa maior obsessão. Atos capítulo 11. Diz a palavra de Deus que havia uma discussão muito forte ali entre eles, se aceitavam os gentios, se não aceitavam os gentios, se permitiam que não-judeus estivessem se congregando junto com os judeus, ou se não permitiam, se permitiam ou se não permitiam, faziam aquilo que o Senhor ensinou na sua palavra, que Deus não faz acepção de pessoas, mas calma, Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Buscar-me-eis e me achareis. Sim, quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Se o meu coração busca a Deus, eu vou achar. Se o meu coração não busca a Deus, eu não vou achar. Isso é uma acepção de atitude, me perdoe. E eles discutiam ali se aceitavam ou se não aceitavam, se aceitavam ou se não aceitavam. E chamam Pedro. Pedro diz: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho um testemunho maravilhoso para contar. Um dia eu estava em casa orando na hora sexta, na hora nona. De repente eu vi do céu um lençol descer, Deus falou comigo: mata e come, papapá, não considere impuro aquilo que Deus considerou santo. E 3 vezes o anjo aparece, na hora que ele chega na porta tem 3 varões esperando, ou seja, o anjo tinha que aparecer 3 anjos para ele, 3 vezes, para ele poder acreditar nos 3 homens, porque senão ele ia dizer: ó, você aceita, você não aceita. E aqueles camaradas vêm e levam ele lá, ele entende, ele dá o seu testemunho e ele diz: olha, eu não posso negar a destra de comunhão, não posso negar o batismo àqueles a quem o Espírito de Deus foi derramado. Ou seja, se a glória encheu a casa, quem sou eu para dizer que eles não participam, que eles não pertencem ao corpo de Cristo? Logo depois dali, eles começam a discutir e chega um camaradinha, que vale a pena a gente ler e estudar sobre ele. Vou deixar a dica para você aqui. Se você quer ser um crente de verdade, estude sobre esse homem chamado Barnabé. E diz aqui, ó:
Então, versículo 19, Atos 11, 19, diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Preste atenção que começa logo com a tribulação que veio sobre Estevão. Não foi com louvor bonito, com pregação bonita, com templos sendo erguidos, não. Foi perseguição e tribulação muita. E a de Estevão foi a pior delas, né? Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Referência, né? Pergunto para você: você tem sido bom? Você é cheio do Espírito Santo? Você vive uma vida de fé, de quem manifesta fé? E muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Saulo era o perseguidor da igreja e Barnabé vai lá buscá-lo. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Agora vem o texto que eu queria chamar a atenção. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Eles foram confundidos com o Cristo. Por quê? Porque refletiam a glória de Deus manifesta através de um homem cheio do Espírito Santo, bom e cheio de fé. Você quer manifestar a glória de Deus? Se encha do Espírito Santo. Como eu faço para saber se a glória de Deus está sendo restaurada em mim? Uma pergunta pertinente, né? Já disse como eu faço. Para de viver a Bíblia só no não. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Né? Para. Você não olha para a mulher alheia, mas você não ama a sua. Mais uma. Por que Jesus não quer que você olhe para a mulher alheia? Primeiro, porque ela não é sua e é mandamento da palavra. Segundo, porque se você olhar para a alheia, você não olha para a sua. Você não cuida da sua. Então, para de olhar os princípios da palavra de Deus como não, e passa a viver aquilo que a palavra de Deus diz, o que você deve ser e deve fazer. Como eu sei se a glória está sendo restaurada em mim? Primeiro, o crente aonde a glória de Deus está sendo restaurada nele, perdoa mais fácil e julga menos. Facinho, né? Esse é fácil. Faça a pergunta para você: eu tenho tido dificuldade com o perdão? Ou eu me converti, mas eu continuo aquela pessoa cheia de direito? Irmão, deixa eu ensinar uma coisa para você. Deus me levou para o Canadá. Eu passei o primeiro ano, pastor Afonso. E aqui, graças a Deus, a gente chega, os irmãos, pastor, e abraça, e beija, e bota no colo. E oh, que coisa boa, o senhor está aqui, e tal, que saudade, como o senhor faz falta. Quando eu cheguei lá, irmãos, o começo foi mais ou menos a mesma coisa. Aí sabe o que aconteceu comigo, pastor? A mesma pessoa que eu era aqui, eu era lá. Aí Deus disse assim: Cabinha, tu não está aprendendo não? Tu não consegue aprender. Eu te tirei de um canto e te trouxe para cá com um propósito, com um objetivo, e tu parece que tu não está aprendendo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar todo tipo de gente do teu lado que gosta de ti. Eu vou botar só gente que não gosta de ti. Vou te humilhar, vou te pisar. Aí eu só me lembrava daquele pregador maranhense que tem aqui: te humilha na presença de Deus, né? E eu olhava para o céu e digo: Jesus de Nazaré, o que é que está acontecendo?
Aí, filho, vai ler Provérbios. Eu lia Provérbios e dizia assim: tira a escória da prata e se fará um vaso para o oleiro. Era Deus tirando a escória da bajulação, irmão. Era Deus tirando a escória de achar que eu era alguma coisa. Era Deus tirando a escória da vaidade. Era Deus tirando a escória do ser honrado em qualquer lugar que chegasse. Deus diz assim: deixa eu te humilhar bem aqui, que é para tu entender que tu não é nada. A glória de Deus é esconder as coisas, e a glória dos reis é esquadrinhá-las. Deixa eu me calar para ver se você me busca. Aí eu fui buscar, eu fui perguntar. Eu disse no começo, e eu estou dizendo, eu disse isso, não foi porque eu olhei na vida dos outros, foi porque eu vivi na minha, eu vivo na minha. O que mais me separa de Deus são as coisas boas, não são as coisas ruins. Quando meu filho chega para mim e diz: pai, está tudo bem, olha que maravilha, papai, eu digo: oh, glória a Deus, meu filho, vamos embora para a praia, todo mundo. Quando meu filho chega para mim e diz: pai, não está bem não. Ô meu filho, por quê? Pelo amor de Deus, deixa eu aqui orar por ti. Aí eu vou para o quarto, me ajoelho, eu digo: Jesus, tem misericórdia do meu filho. Cobre ele com teu sangue, Senhor. Mas por que eu só oro quando as coisas não estão bem? Por que eu só busco quando as coisas não estão do jeito que eu achava que deveriam estar? E aí Deus começou a tirar aquilo que eu tinha de mais precioso aqui. Aqui, se eu chegasse em qualquer lugar que eu fosse, qualquer igreja: ô pastor, prega para nós, ô pastor, fala aqui, ô pastor, dá uma palavra aqui. E era convite para um lado, convite para o outro. Peguei um gelo, meu amigo, uma Sibéria de 1 ano e meio. A maior preocupação que o povo tem com o Canadá é o clima. Todo mundo pergunta: lá é frio, não é, pastor? Eu digo: é frio. Sabe onde é mais frio? Dentro do coração, papai. Dentro do coração. Aí eu ia orar e Deus dizia assim: buscai em primeiro lugar o reino. Eu digo: que negócio de reino? E a sua justiça, o reino. Eu digo: reino. Fui estudar sobre reino. Reino é lugar de rei tem coroa. Quem tem coroa é quem é glorificado. Quem tem glória, meu filho, está faltando é glória de Deus na tua vida. Está faltando é glória do Senhor na tua vida. Está faltando é o Espírito Santo no teu coração. Busca a mim. Busca a mim. E aí eu deixei de ser aquele crente cheio de razão, cheio de direito. Comecei a abandonar aquela história de querer achar que eu tinha pitaco para tudo. E eu comecei a ver que eu era um cara opinioso, que eu era um cara chato, que eu era um cara cheio de opinião, que eu achava que eu sabia de tudo, que tudo que eu dissesse as pessoas tinham que fazer como eu estava achando que tinha que ser. Ah, pastor, mas você não é assim não. É sim, filho, é. Porque quem me falou foi o meu pai que está no céu, não foi você. Então, a gente precisa parar e pensar: será que eu ainda sou aquele crente cheio de direito? Se for do jeito que eu gosto, é bom, mas se não for, né? Quer saber se a glória está se manifestando em você? Quanto você tem perdoado na escala do seu dia a dia? Quanto mais você perdoa, quanto menos você briga, você odeia, você defende o seu direito, a sua razão. Os 13 e os 17 que o digam, né? Sim ou não, irmão? Eu ando por fé mais ou eu ando por vista mais? Eu me movimento mais por fé ou eu me movimento mais por vista? Quando eu tenho uma decisão para tomar, eu submeto essa decisão para o Senhor, para o Espírito de Deus, eu oro e espero a resposta. Porque uma coisa é você orar, e sente aquele frio na espinha, né? Deus falou aqui, glória, vai. Não, irmão, espera.
Espera Deus falar. Não faz como o profeta novo que se desviou do caminho por causa do profeta velho. Você precisa ouvir o profeta, sim, mas ouve direto de Deus, porque você também tem acesso a Deus. A palavra de Deus diz que você é reino, sacerdote. Você tem acesso a Ele. Se a glória se manifesta na sua vida, você anda mais por fé do que por vista. Eu ando em revelação ou eu preciso crescer ainda? Eu sou alguém que busco conhecer as verdades espirituais ou o meu mundo é só aqui? Às vezes a gente está tão preocupado com a casa que tem, com a casa que não tem, com o carro que não tem, com a coisa que comprou, com a roupa que não sei o quê, com não sei o quê. Meu irmão, para de te preocupar com essas coisas. Deus quer revelar para nós coisas eternas. Deus quer nos revelar coisas eternas. Deus quer nos levar a um nível de revelação da eternidade, de quem Ele é, da pessoa dEle, da glória dEle. Deus quer encher você da graça dEle, da presença dEle. Deus quer fazer com que você, aonde entre você, o ambiente seja transformado, a cidade seja transformada, o país seja transformado pela sua presença. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Anda em revelação ou ainda precisa crescer muito? Aquele texto lindo de Hebreus capítulo 5, verso 12, quando diz assim, olha, em se tratando do tempo decorrido, ou seja, você já se converteu faz tanto tempo, já aceitou Jesus faz tanto tempo, em se considerando o tempo decorrido, você já deveria ser um mestre, é o que diz a palavra. Mas continuamos como meninos, como crianças necessitadas de leite materno. Já foi-se o tempo que nós devemos permanecer como crianças espirituais. Deus não nos chamou para ser os mesmos. Tu sabe o que é ruim? É quando a gente passa 5 anos sem ver uma pessoa, quando encontra o cara olha para a gente e diz, rapaz, pastor, tu está o mesmo, não mudou nadinha. Eu digo, oh, meu Deus. Eu achei que eu estava sendo transformado. Eu queria mais glória na minha vida, eu queria que quando eu abrisse a minha boca, não falar na minha boca, como diz o apóstolo Paulo, se manifeste a graça, a glória dEle. Mas se eu abro a minha boca, eu continuo o mesmo, as mesmas piadas, as mesmas conversinhas, as mesmas fofocas, as mesmas briguinhas, as mesmas coisas. Não, foi-se o tempo disso. A palavra é clara, o tempo decorrido não nos permite continuar sendo crianças isentos, fora, longe, abandonados, distantes, destituídos, carecentes da glória. O tempo decorrido precisa nos fazer mestres do saber, mestres da presença, mestres da glória de Deus. Eu e você precisamos viver mais eternidade. Eu sei que a eternidade começa aqui, eu sei que a nossa vida aqui reflete o que é a eternidade, mas você sabe por que tem tanta luta, oh, pastor, mas eu luto tanto com o pecado, oh, pastor, mas eu não consigo dizer não para o pecado. Sabe por que, meu irmão? É porque você está só olhando aqui, ó, você está querendo viver a eternidade aqui, olhando para cá. Tu quer a maneira mágica de viver a eternidade aqui? Vive o céu. Anda entendendo que Jesus está do teu lado aqui, é teu companheiro aqui, ó, o Espírito Santo está dentro de você, e a palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito. Colossenses capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo dá um conselho magnífico, tremendo, ele diz, olha, pensa nas coisas do alto, lá onde Cristo vive, deixa de pensar nas coisas só daqui, ó. Preocupado se compra, se vende, se faturou mais, se faturou menos, se vendeu mais, se vendeu menos, se conseguiu o carro, se não conseguiu. Meu irmão, Deus quer te revelar coisas sobrenaturais. Deus quer fazer com que você chegue em casa à noite para dormir e o Espírito de Deus te acorde na madrugada para dizer, glorificado seja o teu nome, Senhor da minha vida.
João capítulo 17. Texto interessante, pastor Rafael. E a gente costuma tratar esse texto para falar de comunhão. Só que se você ler o texto com calma, esse texto não fala de comunhão. Quando Jesus começa a falar, Senhor, eu manifestei a glória que tu me deste. Glorifiquei ao teu nome entre eles, e a tua glória foi manifesta através de mim. Esse texto não está falando de comunhão, esse texto está falando de glória. E por que Jesus fala desse texto num contexto de comunhão? Porque ele sabe que sem comunhão verdadeira com o Pai, com o Filho e com o Espírito, e sem comunhão verdadeira entre nós, não poderá nunca haver glória. Por isso o conselho que eu dou para você hoje é para de lutar, para de questionar, e entrega a tua vida, entrega o teu caminho, entrega. Jesus nos ensina que aprendendo a comunhão verdadeira, a glória de Deus se manifesta no nosso meio. Depois você lê lá, João capítulo 17, você vai ver quantas vezes Jesus fala sobre glória. Para encerrar, entre no lugar da adoração. Entre no lugar da revelação. Eu não posso entrar por você e você não pode entrar por mim. João capítulo 20. Jesus ressuscita, a notícia chega, através das Marias, né? Chega ao ouvido dos discípulos. E diz o texto que Pedro cata o discípulo a quem Jesus amava, e eles correm em direção ao lugar onde haviam sepultado Jesus. Olha que interessante. Lá no Canadá tem muito urso, e o pessoal pergunta, pastor, e como é que faz quando se encontra com urso? Eu já me encontrei 3 vezes com urso. Stavros, quando foi lá a primeira vez, encontrou-se com um urso. Desse tamanho, assim, um negócio absurdo. E a dica é, se você se encontrar com o urso, não corra, porque o urso corre mais do que você. Aí eu digo, não, a gente faz o seguinte, a gente tem que estar preparado para correr mais do que o outro que tiver com a gente. Mas disse que o irmão foi daqui para lá e o urso atacou ele, e ele vai para lá, pula daqui, pula dali, né, daquela cambalhota e tal, e o urso foi em cima. Quando ele viu que não tinha jeito, ele lembrou-se de Jesus, vou orar, né? Mamãe era crente, vovó era crente, agora eu vou orar, ver se dá certo, né? Só que ele não tinha muito costume, muita intimidade com esse negócio de oração, orou errado. Fechou os olhos, juntou as mãozinhas e disse, ô Senhor, ajuda que esse urso tenha hábitos cristãos. Quando ele abriu os olhos, o ursinho estava com a mão assim, lambendo o beiço, dizendo, ô Senhor, muito obrigado por este alimento, te damos graça. Jesus ressuscita, a notícia chega. Pedro pega o apóstolo aqui, Jesus, discípulo aqui Jesus amava, e os dois correm em direção ao lugar onde Jesus havia sido enterrado. João 20, depois você lê. Diz o texto que acho que Pedro era mais gordo um pouquinho, mais velho um pouquinho, correu mais lento e o outro correu na frente. Diz o texto que eles chegam no lugar, a pedra estava revolvida, só que aquele discípulo, que era mais rápido, mais veloz, chegou primeiro. Só que ele chega, pastor Afonso, ele não entra, e diz o texto que de fora ele enxerga os lençóis que estavam ali dentro. Mas Pedro vem naquela carreira desenfreada, consegue alcançar o discípulo, porque ele havia parado ali no lugar. E diz o texto que Pedro não hesita e entra na caverna. E aí Pedro não vê somente os lençóis que enrolavam Jesus, mas o texto, é claro, diz que Pedro viu o lenço que envolvia a cabeça dele.
E ali o anjo se revela a Pedro, e ele tem uma revelação completa da ressurreição do Senhor. Se eu e você não entrarmos no lugar da revelação, não adianta corrermos o quanto a gente correr. A gente vai sempre viver de corrida em corrida, de carreira em carreira, mas nunca vamos ter a plenitude da revelação daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Meu Abba, o que é que eu preciso na minha vida? Você precisa da minha glória. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Reino é lugar de glória. Busque em primeiro lugar a glória, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos encerrar cantando aquela canção que a gente cantou sobre glória? Vamos? Sabe qual é? Sabe? Sabe ou não? Estava se cantando sobre glória aqui quando eu entrei. Era você que estava cantando. Não é, Luciana? Ela sabe qual é. Enquanto a gente canta,